Bom dia, hoje eu estarei falando sobre a montagem de uma casa container, como esta que está mostrando um vídeo anunciada no Airbnb. Para começo de conversa, esse vídeo será disponibilizado no e-mail da sala, junto com o material usado no final da apresentação. Por este motivo, preste atenção em cada palavra, mas não se preocupe em anotar. O primeiro ponto que será abordado é a visita prévia do terreno, tendo em consideração que um container será levado a este local. Por isso, deve ser analisado o perfil do terreno, matutando se é necessário qualquer movimento de terra e o tanto que o terreno pode ser ocupado e aproveitado, tendo em conta os recuos. Ao ter contato com o local de construção pré-aquilate qualquer problema de transporte, estando com material para resolvê-lo sem que o container seja danificado. Para o segundo tópico, antes de chegar na montagem em si no terreno, programe as necessidades do cliente com as documentações do terreno, como escritura, matrícula, ficha informativa IPTU, comprovante de endereço, documentos do proprietário por ele entregue, tentando entender quais necessidades da construção, seja com os quartos, banheiros e essas coisas, tendo sempre em vista as regras da região, como recuos, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e outras regras que variam de região para região. Agora, para realmente começarmos a montagem, no terceiro passo é elaborada a planta arquitetônica e por ela o cliente verifica se ele gostou da planta, se não, você vai ter que fazer de novo, e se o código de obras também aceita. Aí se os dois aceitar, você continua esse passo, se não, você faz de novo. Depois vem as plantas complementares. No quarto ponto vem as plantas complementares, as instalações elétricas, hidráulica, qualquer instalação, internet, tudo vai nessa planta para poder, na hora da montagem, colocar a mão na massa, você já está preparado porque vai precisar. Na quinta etapa inclui a limpeza e fechamento do terreno, montagem do canteiro e barracão de obras, serviço de terraplanagem, claro, se for preciso, às vezes não é nem preciso, né? Agora vamos colocar a mão na obra agora, ou melhor, no container. Após serem construídas as estações de trabalho, começamos com o cálculo e execução das fundações, que muitas vezes são fundações rasas. É isso. Essas bases elas estão acompanhando o nível do terreno, nível natural. A gente optou por não entrar com máquina de fazer terraplanagem, até porque iria remover terra, baixar a casa, coisa que não tem mínimo de interesse em fazer isso. Então a gente usou o terreno natural, que ele é bastante plano. A diferença dele, nós estamos falando de meio metro máximo de desnível. E a altura desse pilarete aqui, onde vai ser apoiado aqui o container, a gente nivelou. Então essa parte superior, elas estão niveladas. Você pode ver que a gente varia de 20 centímetros até 39, que essa aqui é a mais alta. Fizemos essa concretagem ontem, agora desformar isso aqui e esperar o processo de cura e aí apoiar o container em cima. Existem outros tipos de material para fazer a fundação, assim? Tipo, você escolheu concreto ou tem outros tipos? Existe, você pode fazer isso aqui, por exemplo, com um pé de uma chapa de aço, por exemplo, que nem um pé de aço com um apoio, uma coluninha de aço, pode ser feito de aço também, isso é mais caro, mas pode ser feito. Muito firme, tanto é que cavar aqui realmente é uma missão na mão, é muito complicado, teria que ser com máquina, então não tem muito sentido a gente cavar um terreno que já é super firme. E aí a gente garante uma altura boa do container para ter uma ventilação, para poder trabalhar toda a parte de instalações embaixo do container. Né? A parte de hidráulica, de esgoto, a gente vai fazer tudo por baixo. Sendo o sapato ou o radier, que é normalmente usado, e devem ser perfeitamente planejados para o encaixe sob medida do container, para que quando o peso chegar não venha oscilar e venha cair tudo, não venha dar certo, né? Então, calculando tudo isso certinho, após esse passo, pode ocorrer o transporte do container sem nenhuma modificação direto para o campo de obras. Ou, normalmente, o container vai para um local onde já é
cortada a abertura das janelas, das portas e o que for necessário, né? Também já é feito a impermeabilização, na parte de dentro o isolamento acústico e o isolamento térmico. Canal Entre Pra Morar. Hoje a gente vai falar de isolamento térmico e acústico. O container ele é muito resistente, ele é feito de aço Cortem, que é um aço muito mais resistente que o aço comum. É por isso que ele é usado em construção civil, mas ele tem um problema, ele também é um excelente condutor de calor. Então, para moradia, a gente precisa solucionar isso. E existem algumas mantas no mercado aqui brasileiro que são muito usadas, como a manta de PET, a manta de vidro e a manta de rocha. E eu pesquisei um pouco sobre elas e eu vou contar para você hoje. Bom, a gente está aqui agora com as lãs, né? A gente pegou uma amostra aqui, a gente tem a lã de PET, a gente tem a lã de vidro e a lã de rocha. E a Adriana está aqui para me ajudar a não falar nenhuma besteira. Adriana, de acordo com a minha pesquisa, assim, a diferença, além da origem, claro, essa aqui é feita com PET, essa aqui com vidro e essa com rocha, tá na densidade, né? A de PET é muito mais leve e dá para a de PET parece uma espuminha mesmo, tanto que eu li que faz até cama para PET com ela, porque ajuda a isolar e é fofinha. Exatamente. E como é um PET, é um plástico, não é nem rocha, nem vidro, ela não despede nenhum pelinho, nada. Então, para trabalhar é muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas, termicamente, ela é menos eficiente. É menos eficiente. Térmica e acusticamente. Por quê? Porque é menos densa que essa densidade. O peso por metro cúbico de cada uma delas. Tá? Então ela é mais indicada para fazer paredes internas, porque você já fez a externa com uma melhor e ela fica ali interna entre um quarto e um banheiro. Exatamente. Aí a lã de vidro é a segunda mais leve aqui, se a gente comparar com a lã de rocha. E ela parece um algodão doce, a textura, né? Que você pega, parece algodão doce. Mas ela também é tranquila de trabalhar, ela é fácil? Ela é tranquila de trabalhar. Termicamente, ela é melhor das três? Sim, termicamente essa é melhor. Já a de rocha, que a gente tem aqui, que é a mais pesada, a sensação que eu tenho é que ela é mais sujinha também, ela também não faz mal para a saúde, é só o aspecto dela. Uma das três. A de vidro e a de rocha tem aspecto muito feio, mas elas não são prejudiciais para a saúde. Só que a diferença que a gente tem é que a de rocha é melhor acusticamente. A de rocha é melhor acusticamente e tem outro apelo, que é o fogo. Ela tarda muito mais, as três são autoextinguíveis, mas estas têm outra resistência a graus centígrados. A lá de rocha é muito utilizada para fazer portas corta-fogo, tá? Lugares de escada de incêndio. Escada de incêndio. Então, ela, quanto a fogo, é a melhor. Tá. O que a Adriana tá dizendo é assim, ela é a melhor, só que nenhuma dessas aqui propaga fogo. Não precisa ficar preocupado que você vai usar, vai pegar fogo, não vai. Inclusive, a gente vai fazer um teste para provar, isso que eu quero ter certeza. Vamos lá, Adriana, vamos botar fogo. Vamos botar fogo nelas. Olha, ela queima, mas não propaga fogo. Então, sai uma fumacinha e para, o fogo não se alastra. Não. Então agora vamos fazer na de vidro. Agora vamos com a lá de vidro. Ela tarda mais em pegar fogo, porque Sim. vidro, olha, Sim, quase não pega. quase não pega. Ela não propaga o fogo. Não propaga o fogo, nem um pouco. Ela fica preta porque a gente está com um isqueiro, tá? Mas ela não propaga. E agora vamos com a lá de rocha. Olha, ela nem sente o fogo. Começa a sair fumaça. Sim, mas também não Mas também pega. Não pega fogo. não pega fogo. Ou seja, podemos estar bem tranquilos. Sim, isso é uma coisa legal de se falar, porque, né, tiveram algumas notícias aí no passado de container que pegou fogo, mas as pessoas usaram materiais combustíveis. Exatamente. E isso não se usa em moradia de forma alguma. As pessoas podem ficar tranquilas, porque a gente usa esses três materiais no mercado brasileiro hoje, é isso. Exatamente. Mas aí, eu fiquei na dúvida, na verdade, eu descartei a lã de rocha porque eu falei, eu não preciso tanto acusticamente, porque lá no condomínio é fechado, é afastado da cidade. Como a lã de vidro é mais fácil de trabalhar e a lã de PET tem esse apelo sustentável, eu tinha ficado na dúvida entre as duas. Como a lã de vidro é melhor termicamente, eu dei uma desencanada da lã de PET também, falei, não vou usar. E aí eu continuei a pesquisa conversando com outras pessoas e descobri o 3TC,
E aí eu vi um teste na internet que mostrava o quão ela é superior. Era um teste com a lã de PET, com a lã de vidro e o 3TC. Eu vou colocar aí no vídeo para vocês acompanharem, para vocês verem a diferença. Fizemos um vídeo do nosso protótipo que faz uma análise comparativa do 3TC com outras tecnologias. Ele possui uma resistência letada na parte de baixo e 4 termômetros para indicar a temperatura em cada seção. Além disso, incluímos no topo 3 bolinhas GPS para mostrar quais tecnologias permitem a passagem de ar e, consequentemente, o calor. Como vocês podem ver, o 3TC possui 10 mm de espessura e a lã de PET e a lã de vidro possuem 50 mm, ou seja, 5 vezes mais espessas. A única bolinha que não se mexe é a que está acima do 3TC. As temperaturas da resistência letada chegam a quase 90 graus Celsius e o 3TC sobe muito pouco a temperatura, chegando a apenas 28 graus, enquanto a lã de PET chega a 63,7 e a lã de vidro chega a quase 44 graus. Conclusão: o 3TC é muito mais eficiente que essas outras tecnologias. Depois de ver esse teste, de conversar com algumas pessoas que já tinham usado, eu decidi usar 3TC porque eu achei sensacional, porque minha maior preocupação é o isolamento térmico. E a Adriana já usou esse material na Argentina e falou que é excelente. Usei muito na Argentina esse material. Incluso minha casa na Argentina tinha todo esse isolamento com esse material e é fantástico. Só que aqui, recém agora está entrando no mercado. É uma novidade, né? Por isso que eu não tinha escutado falar ainda. Quando você procura isolamento, você não acha muita coisa do 3TC. E eu achei ele super competitivo. Eu achei que ele ia ser caro e comparado com os outros, ele não é mais caro, não. Só que ele tem um adendo. Ele não é tão bom acusticamente, certo? Ele é termicamente. Ele é térmico, não é acústico. Então, o que a Adriana propôs? A gente vai fazer um reforço no isolamento acústico na parte da casa que eu tenho divisa com o vizinho. Exatamente. E entre os quartos e banheiros, para a gente ter um conforto acústico dentro da casa. E a casa vai ficar sensacional, porque você vai ter uma membrana super isolante térmica, mas a lá de vidro acústica. Então, que também é boa termicamente, a gente vai Exatamente. ter duas ali. Duas. Muito legal. Vai reforçar muito. E aí, quando a casa estiver pronta, eu faço questão de fazer um teste com um termômetro para vocês verem a diferença num dia quente lá fora e frio, para nunca mais ninguém falar que casa container é quente. Bom, e essa é a lã de vidro, tá colocada aqui já, ó. É bem fácil, como ele é LED, só coloca aqui atrás do drywall. É onde eu quero que tenha mais isolamento acústico, então, só que a gente está fazendo agora. O Rosivaldo está fazendo ali é a parede do banheiro pro quarto. Bom, terminando de fazer agora o isolamento com a lã de vidro, a gente vai começar o 3TC e vou mostrar isso pra você no... E chegou o grande dia, a gente vai fazer isolamento térmico com o 3TC. Isso, legal, né? E o Ricardo tá aqui, ele é o CEO da empresa, é isso que eu posso chamar? Pode, diretor, CEO. E não tem ninguém melhor para falar desse produto do que ele. Ele veio aqui para ensinar a gente a colocar aqui na nossa casa container. Pessoal, é um prazer estar aqui, esse projeto é muito legal. Quando a gente ficou sabendo, a gente tinha que fazer parte disso. E a Miriam pediu para eu explicar um pouco, né, essa parte do isolamento, como é que funciona. Porque esse isolamento, você fala que tem, são de 3 formas, né, térmico, por isso que ele é tão eficiente. A função principal do isolamento térmico é impedir que a temperatura externa influencie a temperatura interna. E a maneira mais fácil da gente entender esse processo é na garrafa térmica. Porque se a gente coloca um café quente, fica quente, não fica? Sim. Uma água gelada, fica gelado. E já percebeu que na garrafa térmica você não precisa de uma espessura tão grande? Sim. Né? Você bate nela, ela fica oca. E o motivo que ela consegue ter esse desempenho de não deixar a temperatura externa influenciar a interna é porque a composição dela é feita de 2 películas refletivas e o vácuo no meio. Então esse sistema sanduíche, ele controla as 3 formas de transferência de calor. Porque a gente tem a radiação, que é a fonte principal de transferência de calor, no nosso caso aqui vai ser o sol. A gente tem a convecção, que é o movimento do ar, então essa sensação de bafo que a gente tem de vez em quando, sabe? Que eu tô sentindo agora. Você tá sentindo agora? Por enquanto. E a gente tem a condução, que é quando há o contato. Então, se a garrafa térmica com esse espaço de ar consegue controlar a radiação, não permite a movimentação do ar e não tem contato, ela se torna o isolamento térmico mais completo.
O que a gente fez foi adaptar a simplicidade da garrafa térmica com uma tecnologia que veio da NASA. Então esse plástico, que parece um alumínio, né, que você está vendo, a composição dele é um plástico que chama Mylar. Então esse plástico é o mesmo utilizado na roupa dos astronautas, por exemplo. Já viu que a roupa dos astronautas, eles não precisam de uma espessura tão grande? Sim, Porque imagina, eles precisam se locomover, precisam... Exatamente. Se fosse esse material, por exemplo, a gente está falando aqui da lã de vidro, né? Ele ia ficar igual o boneco do Michelin, ia ficar muito grande, certo? Então o que eles fizeram? Eles desenvolveram esse plástico com a DuPont e eles colocam 5 camadas desse plástico e 4 camadas de vácuo entre o Mylar, né, as camadas de Mylar, que é controlada na roupa deles, para eles conseguirem ficar em temperaturas de mais 100 ou menos 100, depende de onde eles estão no espaço ali, né? Sensacional. Depois que eu vi isso, falei, não, tem que ser. Porque a maior preocupação quando você escolhe a casa container, eu escolhi primeiro pensando no valor, que seria mais baixo, depois eu comecei a adorar o design. Muito legal. Aí eu ficava com medo de escolher, assim, qual lã que eu vou escolher, porque o que eu tinha na cabeça era lã, eu não conhecia o 3TC. A maioria das pessoas pensa, quando a gente fala em isolamento, que quanto maior, melhor, né? A densidade, né? Isso, maior a espessura, maior a densidade, melhor o desempenho. E eles não estão errados, isso está certo quando a gente fala de condução, que é o contato. Sim. Só que a fonte principal que a gente tem aqui é a radiação. Então você precisa de um isolamento que controle a radiação. O 3TC, juntando essa parte da garrafa térmica e do Mylar, ela é composta por 2 películas, né, do Mylar, e o núcleo é de poliestireno expandido. A gente conhece como isopor, né? Sim. Mas é uma pérolazinha de poliestireno que quando você expande, vira poliestireno expandido. Então 2 películas refletivas e o espaço de ar no meio, porque o poliestireno, 98% dele é ar. A gente recriou o efeito da garrafa térmica aqui. Entendi. O vácuo tá nele que porque ele tem uma porcentagem grande A de gente ar. construiu o espaço de ar dentro do produto. Entendi. Por isso que a gente, com essa espessura de 10 milímetros, a gente é mais eficiente do que uma lã ou um poliuretano de 40 milímetros, 4 vezes melhor. E isso aqui você usa em vários tipos de construção, não só em container. Por exemplo, eu vi que você usa aqui muito em telhado. Quando a gente fala de transferência de calor, 70% do seu problema, do ganho e perda, está na cobertura. Então a gente tem uma necessidade maior de climatização na cobertura e, claro, nas paredes também, onde tem incidência direta do sol. A câmara térmica, o legal dela é que ela mostra tanto a temperatura de superfície, que é o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem uma variação, né? Chegando a 50 graus. E quando a gente vai descendo, vai chegando mais perto do produto, começa a diminuir. E o produto ele consegue chegar a uma redução, ele foi para 37 graus, né? Então uma redução muito grande. E a câmara térmica, quanto mais amarelo do seu canto direito, maior é o índice de radiação. E quanto mais azul, menor o índice de radiação. E eu vou apertar agora para a gente sobrepor a imagem e mostrar para vocês essa transferência via radiação. Então onde está o produto, onde está o 3TC, ele está mais azul. E onde está a lã de vidro, ele está mais amarelo e vermelho, né? Alguns pontos críticos, porque a lã ela absorveu o calor e ela reteve esse calor. O 3TC ele está refletindo esse calor, por isso que fica azul. Impressionante mesmo a diferença de temperatura. Ricardo, mas nesse caso, a gente já colocou o drywall e já colocou a lã de vidro nos lugares onde eu preciso de isolamento acústico, né? Porque o 3TC, ele não é para isso, para acústico, ele é térmico. E aí é tranquilo de colocar agora? Como que a gente vai fazer? Ele é muito flexível, né? Ele tem uma versatilidade muito legal. Então a gente pode fazer ele antes dessa estrutura toda que você fez. A gente poderia colocar ele antes dos montantes, que aí o próprio montante da estrutura de drywall ele serviria para fixar o produto rente ao container, mas ele também pode ser aplicado no caso de vocês, que já está pronto, né? Bom, como vocês viram aí, o Rosivaldo é o serralheiro, ele colocou a lã de vidro, ele vai pintar a casa e ele também vai aprender a usar o 3TC agora. Rosivaldo, o que você está achando do material? Você já tinha visto, já usou? Ainda não tinha visto, achei bem legal por ser flexível. Sim. Isso ajuda muito a gente, até acredito que pelo peso também, e na hora de instalação. A aplicação dela é como se fosse uma placa de gesso. Então a gente vai fixar essas placas nos montantes. Eu prefiro que ele chegue até aí, fazer um corte superficial, quebrar ela e chegar até a chapa. E o produto é legal porque você pode dobrar, mas eu recomendo a gente fazer um friso. Então não vou cortar a placa inteira. Não, por fazer detrás. só um frisozinho para dobrar. Isso é o que eu quero.
deixa por aqui Vamos fazer agora. toda inteira e por detrás tem esse risco para entrar. Como que a gente, colocando só isso aqui agora, quando a gente colocar a chapa de gesso, a gente vai saber onde fixar, onde está a estrutura? Nós temos em cima, tá? Ah, você se guia pela linha de Exatamente, cima. na guia. Daí não Porque tem risco. Nós temos parafusos em cada uma das montantes. Então a gente tem como saber. O ideal seria fazer como ele explicou, a chapa de gesso acartonado, colar com... Pode ser com cola branca, com fita dupla face. Ou às vezes não precisa nem colar. Contanto que ela esteja bem encaixada, pode colocar a fita mesmo de BOPP, né? A fita luminizada. E já coloca junto com o sistema. Quando a gente faz forro de gesso, a gente faz assim. Porque aí pode fixar junto com a tabica, não tem problema. Só que Aqui é aqui a mesma colocamos a lã de vidro. Então eu prefiro só este container. Para do que proteger fazer a lã de exatamente vidro no a- transporte. Claro, Entendi. pela umidade. E o produto não tem problema. Não, o só produto que não tem problema. a Só que se umidade ele atrapalha, molha, né? o peso dele vai ser maior e ele vai ter vai descer. Entendi a preocupação. Eu não quero isso. Então tá, então a preocupação, só para resumir, é no transporte pode chover, pode molhar a lã de vidro e a gente não quer isso. Então isso aqui vai proteger, porque essa sim pode molhar, não tem problema nenhum. Exatamente. E aí a gente já tem que colocar os fios aqui dentro dos conduítes, depois que tiver tudo fechado. Como que faz? Desculpa a minha ignorância. Não, isto está todo numa planta, com o eletricista, e ele sabe exatamente por onde passa cada coisa. Daqui a aqui você tem 15 centímetros. Daí até Aí depois a gente Padrão, né? recorta junto com Exatamente. e aí vai puxando tudo. Isso. Puxaremos o conduíte e colocaremos uma fita essa de papel prata para Sim. não quebrar o essa sistema. fita luminizada. Tá? E os montantes, eles são padrão. Sim, Tá vendo, Miri? Então é tranquilo. tranquilo. Você sabe Então onde tá tá. bom. Não. Vocês sabem o que vocês estão Se fazendo. você olha, a instalação elétrica está toda padronizada. Sim. Tá? Então não vamos ter problema. Osvaldo, vamos pôr a mão na massa agora, né, velho? Então a gente vai fazer o que a Adriana pediu pra gente. Nós vamos utilizar um estilete, que é a régua só de referência, pra gente fazer o friso no produto, para que essa parte aqui a gente consiga encaixar ela aqui, eliminando assim as pontes térmicas. Show? Show. Vamos descer a placa? Então quando a gente dobra, ela não corta toda, tá vendo? Nessa partezinha a gente vai colocar uma fita, pra gente não deixar essa parte aqui exposta. É isso mesmo que você pediu, né, Adriana? Perfeito. Essa fita é a mesma utilizada para adultos de ar-condicionado. Então é uma fita metalizada, não é do mesmo produto, mas a cor é bem similar. Isso é mais um ponto de resistência mesmo. Então, eu também estou tomando contato hoje com esse produto, tô achando super interessante, mas um teste legal. A gente está dentro de um container agora, está um sol super forte, está quentíssimo aqui dentro, pouca ventilação, né? Então o sol esquentou a chapa do container, então o espectro solar, o infravermelho que esquenta e torna a chapa quente, e esse calor irradiado para dentro dele. Quando a gente pega esse produto aqui e coloca em cima da nossa cabeça, agora vem aqui de baixo, Miriam. É muito diferente. Sentiu a diferença? Sim, Por quê? total. Porque ele bloqueou justamente essa radiação em cima da gente. Tipo, tinha um bafo quente no rosto, o bafo quente no rosto sumiu. Tipo, Mas é imediato. É bem legal. Como o Ricardo comentou, é uma manta hidrófuga, ou seja, ela permite que o vapor passe por ela, como as mantas que a gente usa em construção light steel frame, que são as mantas hidrófugas. Isso pode então ser usado numa construção de light steel frame perfeitamente. E é o que eu farei na próxima. legal. A gente fez lá dentro onde tem a lã de vidro para mostrar por fora. Esse container aqui a gente não vai colocar lã de vidro, porque a gente não precisa de isolamento acústico aqui. E a gente vai colocar por dentro para mostrar como que é então, da estrutura Legal. do dragão. Aí aqui a gente poderia colocar antes do montante, ou com a estrutura do montante que já está pronto, a gente consegue encaixar ele por trás. Então é isso que a gente vai fazer agora. Tá bom. Nesse caso, como a gente não vai encaixar, eu acho melhor a gente cortar e fazer uma outra placa. Sem dúvida.
Obrigada por vir aqui, por mostrar pra gente. Pra gente é muito legal a gente poder falar de isolamento térmico, porque não existe um melhor isolamento térmico, existe o mais completo e o mais adequado para cada situação. Então, no nosso caso aqui, para container, a gente acredita que essa é a solução mais completa e mais adequada, mas claro que a lã de vidro também tem suas funções, a lã de rocha, o poliuretano, a tinta, então cada um tem uma aplicação. A gente não fala mal de ninguém, mas a gente só mostra que para essa situação e para algumas outras que a gente trabalha, realmente o 3TC, por controlar as 3 formas de transferência de calor, é a melhor solução no termo de ser a mais completa e mais adequada para o seu caso aqui. A casa está ficando envelopada já e a sensação térmica aqui é realmente diferente já, tá bem melhor do que estava antes, estava bem quente. Então é isso, a gente vai envelopar tudo, eu mostro pra vocês depois pronta e a gente vai terminar mesmo no terreno. O próximo passo agora é escolher a cor da tinta, pintar, colocar as janelas e as portas e a gente leva os contêineres pro terreno pra chumbar e deixar ele no formato que vai ser a casa. Tô ansiosa. Até o próximo vídeo. E com as paredes abertas já é passado os sistemas hidráulico, elétrico e outros já para deixar pronto, porque na hora que chegar lá, você vai estar colocando o negócio em cima e existem... Após estes processos, o container é levado para o terreno em questão onde será instalado com a ajuda de guindaste, né, do caminhão que tira do local, se ele não foi diretamente construído lá, o caminhão já vai tirar o container já meio fabricado, com grosso já feito. Se for fazer lá, o container já foi levado, já tá lá e eles já fizeram esse outro passo que eu já falei. Aí com ele já no local podemos começar a instalação do piso. A hidráulica, a elétrica eu tinha falado que já era bom já deixar pronto naquele no outro local, para que quando chegar na obra, só passar por baixo, como a sapata, ela deixa um certo vão embaixo, aí as instalações elétricas, hidráulicas, essas coisas, vai tudo por baixo do container, já ligando com os conduítes que já foi passado na parede. É legal por isso usar a sapata, né? Pra esse tipo de coisa. E no telhado, é bom usar o telhado embutido, porque quando já vai ter chegado lá, aí depois de ter feito essas instalações, será colocado as divisórias, o telhado, como neste exemplo, que é um telhado embutido. E como última etapa, os acabamentos devem ser instalados, os móveis já podem entrar, e se a pessoa quiser, tiver um dinheirinho sobrando, ela faz a jardinagem. Você contrata um paisagista, faz a jardinagem tudo certinho. E agora o Daniel e o Eric vai estar complementando, né? O Daniel vai estar mostrando os cuidados que é para ter, e o Eric vai estar mostrando os preços. Aí é bem interessante a gente saber dos preços, porque não é tão caro, né? Essa construção é chamada de limpa. E é muito, muito bonita, né?
E no telhado, é bom usar o telhado embutido, porque quando já vai ter chegado lá, aí depois de ter feito essas instalações, será colocado as divisórias, o telhado, como neste exemplo, que é um telhado embutido. E como última etapa, os acabamentos devem ser instalados, os móveis já podem entrar, e se a pessoa quiser, tiver um dinheirinho sobrando, ela faz a jardinagem. Você contrata um paisagista, faz a jardinagem tudo certinho. E agora o Daniel e o Eric vai estar complementando, né? O Daniel vai estar mostrando os cuidados que é para ter, e o Eric vai estar mostrando os preços. Aí é bem interessante a gente saber dos preços, porque não é tão caro, né? Essa construção é chamada de limpa. E é muito, muito bonita, né?